Olá, bem-vindos a mais um vídeo desta série de vídeos para um público em geral sobre aspectos vários da nossa psicologia. O meu nome é Susana Rodrigues, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta e estou aqui para vos poder ajudar a refletir sobre alguns temas que possivelmente poderão ser do vosso interesse. A minha experiência clínica de quase 30 anos de trabalho tem-me trazido a clarividência de que muitas vezes a maneira como nós interpretamos o mundo, a maneira como olhamos para ele, a maneira como lhe damos significado, vai permitir a minha posição na perspectiva do meu comportamento. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou estar a perspectivar as coisas que me acontecem e a fazer a leitura, a interpretação do mundo de acordo com estes significados, de acordo com estas crenças, de acordo com aquilo que eu penso acerca de mim, do meu movimento, na minha movimentação no mundo, na minha maneira de estar no mundo e do que são as circunstâncias e os contornos desse mundo. Até aqui nada de novo. Como diria o velho filósofo Descartes, eu penso, logo existo. Até aqui nada de novo. O grande problema é que nós, além de pensarmos, logo existimos, nós também sentimos, logo existimos. Nós também sentimos e logo somos. E, portanto, nós pensamos e sentimos de acordo com o que pensamos. E, muitas vezes, nem tudo o que pensamos é consciente. Este é que é o grande problema da psicologia humana, da nossa psique, da nossa estrutura psicológica. É que, de facto, se tudo fosse assim tão clarividente, não é? Claro como água cristalina, eu penso, sei o que penso e o que eu penso determina a minha maneira de me comportar face ao mundo. Se fosse assim tão claro, era uma questão de eu agarrar naquilo que eu penso, vou passar a pensar de outra maneira e tudo fica bem no caso das questões em que o meu pensamento não está ajustado às circunstâncias. Na grande verdade é que muitos de nós não têm consciência do que pensamos. Ou seja, nós temos um pensamento consciente e depois temos um outro que pode ser ali pré-consciente. Algumas coisas nós temos noção de que aquilo estamos a pensar assim, temos uma reflexão sobre aquele assunto, e depois há outras partes que estão mais submersas, mais underground, ali lá no fundo, mais subterrâneas, e eu não tenho bem a certeza, não é? Há ali um equívoco entre aquilo que eu tenho consciência e aquilo que eu não tenho consciência. Às vezes acho que sei o que penso e o que acho sobre as coisas, outras vezes estou ali, só me sai em determinadas circunstâncias. Ora, isso quer dizer então que há um outro lado, que é um lado mais subterrâneo, como eu acabei de dizer ainda há pouco, que é o lado mais inconsciente. E o grande problema, muitas vezes, face ao ajustamento que necessitamos de fazer à realidade, o grande problema é que nós não temos acesso a esse underground, a esse material muito escondido lá embaixo, nas catacumbas, que é também determinante daquilo que fazemos. Sei lá, às vezes, por exemplo, em consultório, as pessoas, eu dou uma tarefa determinada para a pessoa fazer em contexto de consultório e acontece, de repente sai assim um boom ou uma cascata de verbalizações ou de comportamentos relacionados com a tarefa que eu mandei fazer, em que a pessoa fica abananada, atónita e se dá conta que nunca tinha tido acesso àquilo. Mas eu penso assim, mas isto é por causa
Eu nunca, jamais em tempo algum pensei ou assumi que isto estava por detrás do comportamento X, Y, Z. O que quer dizer que, infelizmente para nós seres humanos, nem tudo o que somos, nem tudo o que pensamos, nem tudo o que é a nossa estrutura psicológica nós temos acesso. E, portanto, para conseguir chegar lá, é preciso fazer um desbravar, uma escavação, não é? Bastante acurada em determinadas áreas. Eu preferia pessoalmente que não fosse assim, porque o nosso trabalho como psicólogos, sobretudo como psicoterapeutas, é escavar esse terreno ainda desconhecido da pessoa e nosso, e que está a determinar alguns bloqueios na sua vida. Eu preferia que as coisas fossem muito mais evidentes, não é? Que estivessem mais à superfície, mais ao de cima, e nós pudéssemos pegar nelas e trabalhá-las de uma maneira mais clara. Tira daqui, faz ali, não é? Como guiar? Eu, se quero ir para a esquerda, não posso estar a guiar para a direita, não é? É óbvio que o meu comportamento tem que ser assim. Portanto, o meu determinismo será sempre este, não é? Virar para a esquerda. Obviamente que se eu já sei o caminho prioristicamente, ou se vejo uma placa a dizer que a minha direção é para a esquerda que eu vou. E, portanto, isto orienta o meu comportamento, porque eu sei prioristicamente, por antecedência, o que eu tenho que fazer. Já não é o mesmo se eu não sei por antecedência, não é? Já não é o mesmo se eu sou muito ansiosa e quero ir para um sítio que desconheço e quando lá chego fico tão atrapalhada que não consigo virar para onde eu devo virar, até porque diz lá a placa, mas eu nem vi, estou tão ansiosa que nem vi, bloqueei, não é? Tive uma branca, como se costuma dizer, e portanto não estou a ver minimamente o que fazer. Na área psicológica é o mesmo. Eu estou ansiosa, estou disruptiva, estou perdida, estou neste momento sem rumo e, portanto, mesmo que tenha o rumo de maneira clara, ali inequívoco à minha frente, na grande verdade eu não tenho facilidade em ver, não é? Ou como nos mandarem um cartaz a anunciar um determinado evento e está lá o dia e a hora, mas nós telefonamos para lá ou mandamos um e-mail a perguntar afinal em que dia e em que hora é que é o encontro. E alguém nos diz, alô, estava lá, não viste? Pois, estava mesmo em frente aos olhos. Mas por um motivo qualquer li aquilo na oblíqua, não é? Na diagonal, e não dei demasiada atenção. Porquê? Porque estava um pouco ansiosa, se calhar, nessa altura. Estava com o meu pensamento noutro local, estava hipervigilante com outras coisas. Ok? Então, eu tive um comportamento que foi enviesado por o estado em que eu estava, nessa altura. Ou seja, eu vejo bem, eu tenho um cartaz à minha frente, eu sei ler, é português e por carga d'água eu não vi, não é? Pronto. A distração, vamos chamar assim, explica-se por este conjunto de situações hipotéticas que eu acabei de falar. No entanto, na nossa vida psicológica isto acontece a miúdo. Então, há um conjunto de questões mais underground, como eu costumo dizer, mais subterrâneas, que são desconhecidas de mim próprio, ou às vezes não são totalmente desconhecidas, mas o que eu desconheço é o impacto que elas têm em mim e que determinam o meu comportamento atual ou futuro. Ou até, obviamente, comportamentos que já tive no passado. Isso é evidente. Mas vamos pensar agora em relação ao título do nosso vídeo, quais são algumas dessas coisas que nós possamos pensar e que podem de algum modo travar, bloquear o nosso desenvolvimento psicológico pleno e, obviamente, aquela coisa de não conseguir ser totalmente feliz porque há sempre coisas que eu não me sinto bem emocionalmente. E a este tipo de coisas eu vou chamar profecias autoconfirmatórias. Vamos aqui enquadrar melhor. Imaginemos o seguinte, eu tenho uma pessoa em seguimento no meu consultório que está com problemas de relacionamento. Por motivos vários, as pessoas não querem fazer terapia de casal. E, portanto, eu estou a seguir apenas, em termos terapêuticos, um dos elementos do casal. E esse elemento do casal refere uma quantidade de desajustes de casal que não estão, que estão neste momento a inquinar, não é, a felicidade conjugal e relacional, a contaminá-las. Então a pessoa vem com uma quantidade de queixas
porque ela diz isto, porque em relação, por exemplo, à companheira, que ela diz isto porque ela faz aquilo outro, porque aqui ela não foi suficientemente justa, porque aqui ela não soube dizer as coisas, porque aqui eu não compreendo o comportamento dela, porque aqui isto, e porque não. Um conjunto de queixas, de culpabilidades, até porque nós, seres humanos, somos peritos, temos um doutoramento e um pós-doutoramento e todas as outras pós-graduações que possam existir de espingardaria, sobretudo espingardaria aguda. Oi, apontar o dedo e premir o gatilho é do que nós sabemos mais. Ouçam, vocês, eu e toda a gente, não é? Regra geral. E, portanto, como temos estas pós-graduações todas acumuladas nesta área, rapidamente e em qualquer circunstância, qualquer disparador, qualquer coisinha externa, nos ativa esta nossa capacidade de espingardar. Culpabilizar, apontar o dedo, responsabilizar, blá blá blá. E libando-nos a nós, não é? Nós somos os santinhos. Mas, voltando ao caso clínico, temos esta situação de um hipotético senhor que vem à terapia e que tem um conjunto de queixas relacionadas com o seu casamento ou com a sua relação, isso pouco interessa, em que ele espingarda, culpabiliza, responsabiliza a companheira por uma conjuntura, um conjunto de vicissitudes comportamentais que fazem com que haja um mal-estar intenso entre eles e que o casamento ou a relação esteja posta em causa. Às vezes, faço com estas pessoas um programa de procura de novas estratégias para lidar com o assunto. Se eu estou a trabalhar só com um dos elementos do casal, porque eles não têm disponibilidade para fazer terapia de casal, e eu também não sou expert em terapia de casal, portanto teriam que o fazer com outra pessoa, mas também não querem, ou pelo menos a outra parte do cônjuge não quer, qualquer coisa assim. Bom, e há uma impossibilidade qualquer para se fazer a terapia familiar, eu estou só a trabalhar com uma das vertentes da situação, não é? E só estou a trabalhar com a maneira como esta pessoa vê e elabora e interpreta os factos e as realidades e o comportamento do outro, ok? Mas, ao fazer um programa com esta pessoa de redefinição do seu comportamento a partir daquilo que ela pensa, das suas crenças, dos seus pensamentos, dos seus juízos de valor, às vezes põe-se a equação num conjunto de novas estratégias para trabalhar as dificuldades na relação. Qual é a primeira coisa que acontece? É que há logo uma obstrução no caminho e começa a obstrução logo até no pensar na possibilidade das estratégias, quanto mais no arregaçar as mangas e fazer, não é? Começa logo a prioristicamente, por antecedência, no pensar, na colocação de objetivos e depois na colocação de estratégias. E a pessoa acaba, quando eu sugiro um conjunto de estratégias, se a pessoa não consegue lá ir sozinha, a primeira obstrução é esta: não. Isso não dá. Isso também não. Porque ele isto e mais, ou ela, não é? Ela, porque eu já estou a ver que ela vai dizer que eu não sei o quê. Ok, ou eu dou mais sugestões e a pessoa vai continuando. Eu já estou a ver o filme todo. Ela vai dizer isto, vai arregaçar, não, vai não sei o quê, vai chamar, não sei. Ok? O que é que nós vemos? Um conjunto de obstáculos, obstruções, não é? E estas obstruções vão, de facto, bloquear a possibilidade de experimentação de novas estratégias. E a pessoa não se dá conta, os nãos que dá, a pessoa não se dá conta dos mas que dá e da quantidade de vocábulos até que usa no seu discurso e que estão lá só para bloquear, para barrar, para autossabotar a mudar a perspectiva, ver as coisas com outra maneira. E estes bloqueios, não é? Estas obstruções, vamos chamar-lhe assim, têm muito a ver com aquilo que eu chamo de profecias autoconfirmatórias. Talvez a palavra seja dura, a palavra profecia, podem utilizar outro vocábulo se quiserem. No fundo, o que eu quero referir-me é: eu tenho cenários na minha cabeça
conscientes ou inconscientes, acerca do que poderá estar a acontecer ou vir a acontecer se alguns comportamentos forem nesta direção, naquela ou naquela. Ou seja, estes scripts, estes cenários, vão guiar o meu comportamento. Portanto, se eu ponho na minha cabeça que a minha companheira não vai aceitar uma proposta minha, por exemplo, de todos os 15 em 15 dias, ao fim de semana, fazermos um programa sozinhos, sem os miúdos, onde vamos reequilibrar a nossa relação, onde vamos refletir com outros casais, num retiro, sei lá, estou a inventar coisas, são só invenções. E já tenho o script, já tenho o guião feito para o que vai acontecer. Não, isso não é o estilo dela. Não, ela não vai aceitar isso. Ai, nós não somos pessoas de retiros. Isso requer uma certa espiritualidade, nós somos agnósticos. Ou até somos ateus. Pronto, já que há então um conjunto de significados, de orientações internas que a pessoa tem dentro de si própria, que não lhe permitem sequer experimentar e alcançar as alterações ou a mudança do que se necessita. Então, se por acaso se tiver que fazer a experiência, se as pessoas forem compelidas a fazer a experiência, por exemplo, se o psicólogo insistir, não, vocês devem fazer, blá, 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 que normalmente não se faz isto, não é? Vocês devem, vocês têm de, mas imaginemos que há uma insistência terapêutica para que a pessoa experimente fazer a determinada estratégia. Se a pessoa a for fazer, não vai resolver. Sabem porquê? Porque ela já tem um guião interno que diz assim, isto não dá resultado. Então, eu tenho uma ideia, uma profecia do que vai acontecer no futuro e, normalmente, esta profecia é bloqueante, catastrófica, dramática, habitualmente leva a um encurralamento, é o que a pessoa pensa, e o meu comportamento vai todo nesta direção. Ok? Eu vou sempre confirmar que, de facto, aquilo não dá resultado. E depois chegam ao consultório e dizem, eu não lhe dizia, não deu resultado. Pois, eu já sabia. Pronto, então, reparem que quando nós vamos já armadilhados com o cenário que nós achamos que vai acontecer, ele vai acontecer quase sempre. Porque eu já quero é confirmar a minha profecia. Eu costumo contar de uma maneira engraçada uma situação que tive na faculdade quando era miúda. Confrontei-me com um dos exames, nós só tínhamos exames, naquela altura não havia frequências. Isto há 36 anos atrás. E eu tive uma cadeira com a qual eu não simpatizei e que eu achei que ia chumbar. Ao contrário de todas as outras coisas que da minha vida, eu nunca tinha tido esta experiência de levar uma profecia dentro da minha cabeça de que ia chumbar. Portanto, eu, quando estudei para um chumbo. Não é? Eu não conseguia estudar da mesma maneira do que estudava as outras coisas todas que tinha estudado até aí na minha vida e que estudei depois, posteriormente, em que eu estudava com gosto, com prazer e com proficiência. Pois com esta situação não. Eu não gostava daquela matéria, não lhe via utilidade nenhuma, ainda hoje sou um bocado aversa e aversiva à mesma e não me conseguia identificar com aquilo e meti na minha cabeça que esta minha falta de motivação tinha a ver também com uma falta de proficiência, ou seja, eu ia chumbar, porque como não gostava, não estudei como deve ser, também não iria ter bons resultados. Bingo! Claro que não. Portanto, no exame, um exame de 2 horas, ao final de, eu penso que era 1h40, foi mais ou menos, eu ainda estava em estratégias para tentar usar uma cábula que levei e que também levei na minha cabeça, como era a minha primeira e única cábula até hoje, de que não conseguiria nunca usá-la. Portanto, como eu também levava essa profecia de que eu não seria capaz de usar esta cábula, portanto eu juntei 2 profecias, que é eu vou chumbar e não vou ser capaz de usar a cábula porque eu não sou batida nisto e as minhas movimentações são suspeitas e a professora daqui a pouco sobe o anfiteatro, e eu estava no cimo do anfiteatro, sobe o anfiteatro e vai-me apanhar em flagrante. Portanto, todos os meus comportamentos, atenção a isto, todos os meus comportamentos eram suspeitos, porque eu estava a confirmar a minha profecia de que eu era inábil, incapaz de passar aquela cadeira e de usar a cábula. Eu só não fui apanhada, não sei como.
porque eu ainda hoje considero que aquela professora viu o que eu estava a fazer. De algum modo, houve um lado dela que ou quis experimentar e perceber até onde eu chegava, ou não esteve para se chatear. Porque ela, toda a gente veria a minha inabilidade a lidar com 1h40 de exame, com todos os comportamentos suspeitos, que eu agora nem vos vou falar sobre eles, senão ficávamos aqui mais de meia hora, e que de facto dava um indicador a qualquer pessoa que estivesse atenta de que eu estava a fazer algo que não era ético. O que é que me valeu? Foi eu ter consciência de que este meu pensamento, mesmo que não fosse na altura, antes, consciente, mas passou a ser na hora, eu comecei a ter consciência não só dos meus movimentos que denunciavam o meu mal-estar e que alguma coisa incorreta e antiética eu estava a fazer, como também que aquilo me estava a bloquear para eu prosseguir os objetivos, que era passar na cadeira, não é? E já estava naquela a qualquer custo, até um 10 me servia. Eu que se tivesse tido um 10 numa cadeira na faculdade naquela altura choraria, já estava satisfeita se tivesse um 10. E portanto eu dei-me conta do bloqueio que estava a acontecer derivado às minhas profecias e tirei um papel amarelinho da minha mala e com a caneta escrevi: eu sou capaz. E nos 20 minutos que faltavam, penso que são 20 minutos, exato, nos 20 minutos que faltavam para fazer o exame, eu finalmente respondi à única pergunta do exame, que era uma pergunta única de desenvolvimento. Eu acabei por a fazer e terminar sem stress, sabendo e olhando sempre para aquele papel à minha frente que contrariava a minha profecia autoconfirmatória, determinando outra profecia autoconfirmatória. Qual? Eu sou capaz. E portanto isto orientou o meu pensamento e consequentemente orientou o meu comportamento. Por coincidência e curiosidade para quem quiser saber, eu passei na cadeira com um mísero 12 e fui a única pessoa que passou, já agora. Depois as outras pessoas tiveram que ir a segunda época. Era um exame difícil e isso eu também levava como um script inconsciente, que é: isto é tão difícil, eu não gosto disto, e para que é que isto serve? E eu vou chumbar e não vou conseguir usar a cábula. Portanto, era um conjunto de confirmações, de profecias que eu tinha que confirmar na praxis e que me iam fazer estatelar ao comprido de acordo com o que eu pensava. Felizmente contrariei a profecia, mas nem sempre a gente consegue fazer isto, ou seja, em muitas áreas da nossa vida, nós às vezes não nos damos conta de como nós já levamos a realização, a produção, a fotografia e o protagonismo do filme feito by ourselves. Nós somos o ponto fundamental, somos o êmbolo, somos aqueles que são os autores de todas estas funções dentro da cinematografia do que esperamos vir a acontecer. E então a isto eu chamo as profecias autoconfirmatórias. Quais são os grandes problemas das profecias autoconfirmatórias? Os grandes problemas têm a ver quando eu tenho associado aos mesmos um cenário negativo. Vocês vão dizer: ei, Susana, para lá com essa história da psicologia positiva e negativa e não sei o quê. Ok, não vamos falar assim dessa maneira, mas vamos perceber que, de algum modo, o nosso comportamento tem origem em algum lado. Ele é determinado em algum lado. É determinado no modo como nós lemos e vemos o mundo e interpretamos o mundo, não é? E a maneira como lemos e interpretamos o mundo tem a ver com as nossas experiências de vida, tem a ver com as relações que mantivemos, tem a ver até com a nossa carga genética, algumas vezes, não é? Embora tenha um peso menor, como é óbvio, ou hereditário, e tem a ver com como me posicionei ou se posicionaram comigo ao longo do meu desenvolvimento. Portanto, se eu às vezes já tenho uma maneira distorcida de ver o mundo, e vocês podem lhe chamar negativa, se eu sou uma pessoa que acha sempre que o mundo é catastrófico, que tudo me cai em cima da cabeça, que as coisas boas estão reservadas para os outros, como diz um paciente meu, eu não nasci com o cu virado para a lua como fulana de tal.
se nós achamos que estamos fadados a um destino que não é aquele que queremos, que não vamos alcançar as metas que merecemos, que somos uns filhos de um Deus menor, como eu costumo falar, o nosso comportamento vai nessa direção. Eu lembro-me sempre disto. Eu adoro andar de bicicleta, sou louca por andar de bicicleta. E lembro-me quando era mais novita, assim que me metia na bicicleta, a minha primeira sensação era esta: eu vou passar por cima daquela pedra e vou-me despistar. Pois era dito e feito. Eu podia saber que conseguiria contornar aquela pedrinha, que aquilo era uma questão de pôr ligeiramente o volante para a direita ou para a esquerda, seja o que for. Eu não passava por cima daquela pedra, mas pelo facto de eu ter dentro da minha cabeça que eu ia passar por cima da pedra, que me ia despistar e cair, pois isso acontecia, era automático. Depois no final, eu no chão, a apanhar a bicicleta, a sacudir a poeira e até às vezes com uma pequena feridinha nos joelhos, dizia à mim própria: epá, vês, eu também tinha razão, tu ias cair. Ok. Às vezes isto acontece de maneira muito premente na vida das pessoas. Acordam e dizem: hoje estou num mau dia, hoje vai acontecer qualquer coisa. O que é que falta mais para terminar hoje o dia, que já começou tão mal, que agora só vai terminar mal, de certeza? Pois esse dia termina mal, porque nós vamos encontrar um conjunto de circunstâncias que vai, de facto, ir ao encontro do que nós profetizamos, que as coisas correram mal. Não podia ser pior. Choveu, eu não levei chapéu de chuva, ou perdi-o no comboio. Além disso, encharquei-me até aos ossos. Não levava meias para mudar. Ia para uma entrevista de trabalho, apareci lá como vagabundo andrajoso, estava nervoso, não respondia nada do que devia ter respondido. Além disso, imaginem só, hoje, por meio da desgraça, recebo um telefonema da minha namorada a dizer que o nosso gato tinha sido atropelado no meio da rua. O que é que mais me vai acontecer? De certezinha que hoje ainda o dia termina mal. E ainda o dia não terminou. E já ele me telefonou a dizer: eu não lhe dizia, já me aconteceu outra coisa, não é que chumbei no exame de código. Ou seja, nós temos uma propensão para o negativo atrair o negativo, por intermédio destas questões das profecias autoconfirmatórias. Eu confirmo as coisas que profetizo. Qual é o remédio, dizem vocês? É pensar positivo, se calhar estão no bom caminho, se pensam assim. De facto é, muitas vezes nós temos que dar a nós próprios, e isto às vezes não é um trabalho fácil, não é só eu dizer assim: olha, deixe de pensar negativo e passa a pensar positivo. A partir daqui saneiam-se todos os problemas da sua vida. Vocês e eu sabemos que só isto não chega, que é preciso que o meu cérebro, né, que já está habituado, alocado a estar sempre com um pensamento daquele estilo, passe agora a habituar-se a um registro neuronal, não é? Um registro neurológico diferente, que tem a ver com a profecia positiva, que é: eu sou capaz, ou para pessoas, por exemplo, que se sentem, têm uma baixa autoestima, um baixo autoconceito, autoimagem, por aí fora. Eu sou capaz, eu tenho recursos para lidar com isto, eu não sou feio como eu pensava, eu sou capaz de amar e ser amado, eu irei atingir estes resultados, eu tenho valor. E quando eu assumo paulatinamente, claro que tudo isto é num registro, não é do dia para a noite. Se alguém muda do dia para a noite, também não está suficientemente estruturado para que isto se mantenha. É um processo, às vezes, vagaroso. Pode levar, conforme a pessoa, pode levar semanas, meses ou até anos. Cada um com o seu ritmo, mas não é de um dia para o outro. E, portanto, eu vou paulatinamente, entendendo que o meu cérebro está habituado a funcionar num registro negativo, e vou começar a substituir as minhas crenças, as minhas significações, o meu pensamento, por outros mais positivos. Para isso, o meu cérebro tem que estar a ser continuamente estimulado pelas coisas positivas, como é óbvio, não é? Eu às vezes costumo dizer a alguns dos meus pacientes: coloque post-its pela casa, ponha eu sou capaz, escreva com uma caneta de acetato nos vidros do seu quarto: eu vou alcançar isto, eu sou uma pessoa com valor, eu tenho valor, eu mereço não sei o quê. E se eu todos os dias, ao passar por estes estímulos que estão
a entrar dentro dos meus portais sensoriais, neste caso pelo olhar, né? Tumba dentro do meu sistema visual, que vai ter conexão, obviamente, com o meu sistema psíquico, neurológico e por aí fora. Eu estou a dar a informação vinda do exterior, que começou vinda do interior, não é? No que eu projetei no exterior, de que eu tenho valor e que sou capaz de contrariar todas as crenças catastróficas que eu tinha, ou de prejuízo que eu tinha a prioristicamente. Ora, obviamente que isto não é um processo muito fácil, mas é possível e acontece muitas vezes na vida das pessoas. Comigo aconteceu N vezes e foi a minha sorte. Ou seja, eu consegui mudar até a minha emocionalidade, a repercussão do que eu sentia com as coisas, a partir da altura que consegui redefini-las cognitivamente, tirar-lhe a distorção negativa e passei a pôr-lhes uma aceitabilidade atual, não é? Da positividade da situação, redefinindo-a, do estilo, imaginemos, quando nos divorciamos sofremos imenso, não é? Para nós é o fim do mundo, para a maior parte de nós, obviamente. Achamos que não nos vamos levantar mais daquela dor, que não vamos encontrar mais o amor e que estamos vacinadas contra relações, não queremos cá ninguém, não é? E, de facto, começamos depois, ao longo do tempo, à medida que fazemos o luto da situação, vamos começar a redefini-la e a achar que sim, que afinal somos capazes de ter novas relações, sim, é capaz de haver aí gente que é a minha cara metade, sim, é possível que eu seja amada e que consiga amar, sim, é possível que eu deixe, já não estou a sofrer e que eu não tenha problemas e que, de facto, seja possível não sofrer com uma próxima relação. E se eu já levo então isto, eu já estou aberta, já me deixo abrir, já abro o meu coração, o meu tórax, a minha zona dos afetos para receber, para estar de mãos e braços abertos para outra relação que me faça pelo menos experimentar, não é? Esta nova maneira de estar na vida, que é de recepção das coisas boas que me podem acontecer. Em vez de fazer como fazia antigamente, na periferia, por exemplo, do divórcio, em que eu dizia, não, eu não quero nada disso, não, eu não quero mais, eu prefiro estar sozinho do que ter mais uma mulher na minha vida, não, e complicadas nem preciso, não, assim eu não quero. Pronto, em que eu me armadilhava, defendia, não é? Colocava um escudo protetor que não me permitia envolver. E, portanto, as pessoas, quando se aproximavam, se é que se aproximavam, sentiam logo que eu não era pessoa receptiva para fazer experiências de afetividade. E, portanto, as pessoas afastavam-se logo a seguir. E era esse o objetivo, não é? Implícito, sem que eu me dê conta. Portanto, quando eu consigo redefinir, então, o que penso, quando eu passo para outro estadio do que penso, eu vou também passar para outro estadio do que sinto. E aí as coisas podem acontecer, como eu costumo dizer depois, em cascata positiva na nossa vida. Às vezes, algumas pessoas dizem, o universo finalmente lembrou-se de mim. Ou, eu agora que estou em sintonia com o universo, as coisas boas acontecem. Mas quando nós estamos em sintonia com o universo, estamos de facto a exercitar a passagem das nossas profecias autoconfirmatórias negativas para profecias, espero eu, autoconfirmatórias positivas. Eu digo espero porque é suposto que a gente atinja aquele estadio em que nós supomos que seremos felizes. Também pode acontecer isto, eu suponho que serei feliz com esta maneira de pensar, com esta maneira de fazer, de me comportar ou agir perante o mundo, e depois a experiência também me vai mostrar que não é esse o caminho. Aí eu tenho que, como num labirinto, eu volto atrás, redefino as minhas coordenadas GPS, carrego no meu aparelhinho, no meu GPS, no meu telefone móvel que tem lá um programa de GPS ou de navegação e defino novas coordenadas, novos azimuths para o meu caminho. E, ala que se faz tarde, ponho pés a caminho e vou experimentar. Aconselho a quem ainda não leu um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, penso que é assim que se chama. É um clássico de um psicólogo social
que infelizmente não me consigo relembrar o nome, e que já tem vários outros livros na sequência deste, Já Sei Quem Mexeu no Meu Queijo, e tem vários episódios, né? Ou vários volumes da mesma ideia. Mas a ideia é simples, é um rato, ou 2 ratos que estão num labirinto e que, onde caía sempre queijo e eles sobreviviam alegremente por ali. E um belo dia deixou de aparecer queijo, não é que o queijo deixasse de desaparecesse assim de um dia para o outro, foi paulatinamente, devagarinhamente desaparecendo, e os 2 ratos tinham estratégias diferentes. Um ficou no mesmo lugar a pensar, sempre que caiu o queijo é só uma questão de tempo, vou esperar, e o outro percebeu ao longo do tempo que ele tinha que engendrar uma outra estratégia, porque iria extinguir-se o queijo e ele ficar à espera, ia morrer à fome. E portanto, põe pés a caminho, não é? Arranja uns tenizinhos, ata os atacadores, põe pernas a caminho e vai explorar os outros labirintos que tem à sua frente, até encontrar a saída. No percurso vai aprendendo muitas coisas e vai escrevendo o que aprende ao longo das paredes. Bom, isto é uma maneira resumida de falar sobre o livro, mas que vos aconselho, quem quiser, obviamente, a ler e a pensar e a refletir qual a mensagem que o autor quer deixar no final do livro. Para si que está aí e que possa ter feito algum clique, alguma das coisas que eu falei, se de algum modo se sente encurralado em alguns sítios da sua emocionalidade ou da sua afetividade, não sei, e não se sente bem neste momento, tem aí determinado tipo de coisas que acha que deve mudar, ou que já percebeu que não há outra alternativa a não ser você mudar, e que se sente bloqueado e não consegue encontrar a resposta, pense no que eu acabei de lhe dizer. E pense que é assim, há de facto a possibilidade de encontrar a resposta. Temos é que arregaçar as mangas. E é um trabalho muito interior. É preciso fazer uma intravisão interna e abandonar aquele nosso síndrome de espingardaria, não é? Aquela coisa que nós somos doutorados, como eu disse, pós-doutorados e todas as pós-graduações que possamos ter, em culpabilização de todo o ambiente externo, de tudo o que nos rodeia, nomeadamente dos outros, responsabilizando os outros, às vezes pela nossa falta de felicidade. Quando, na verdade, somos nós que não queremos fazer a caminhada ou ainda não a sabemos fazer. Se ainda não a sabe fazer, pode recorrer a ajuda, não é? E se já a sabe fazer, faça como o rato do labirinto deste livro e ponha os seus ténis, os seus melhores ténis, mesmo que sejam comprados na loja de um chinês, dê-lhe uns bons atilhos, uns bons nós e, ala que se faz tarde, comece a sua mudança. Obrigado por ter estado aqui e até um próximo vídeo.